Olá, navegante! Meu nome é Jéssica e eu me trato da depressão. Seja muito bem-vindo ao canal Navegue Bem-Estar, que tem como objetivo ajudar as pessoas que têm depressão e ainda não se aceitaram, ou então para quem não tem e convive com alguém que tenha, quer entender melhor e saber como lidar. No vídeo anterior, eu falei a respeito de que cada pessoa tem o seu grau de depressão e deve ser tratada de acordo com esse grau. É como se houvesse 50 tons de depressão. Alguns são mais nítidos, mais fáceis de identificar, mas outros são nuances e fica um pouco mais difícil de diagnosticar. Somente um profissional na área pode dar o diagnóstico mais adequado e também o tratamento necessário. Mas, para que um profissional faça isso, você precisa procurá-lo. E antes disso, você precisa primeiro perceber que você está em depressão. Você precisa se identificar com os sintomas e entender que isso é um processo depressivo e não simplesmente uma tristeza ou um desânimo. E pode acreditar, é mais difícil para a gente perceber e aceitar que está com depressão do que procurar um tratamento psicoterapêutico. Se você se identificou com os sintomas, com os vídeos que eu tenho trazido aqui no canal, mas não sabe se é a hora de procurar um tratamento ou qual especialista você deve procurar, ou se deve procurar, fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar sobre o momento correto para procurar ajuda profissional, o que você deve esperar de uma consulta e do início de um tratamento para depressão. A depressão, gente, como na maioria das outras doenças, ela não começa em sua forma mais agressiva. Ela vai se instalando aos poucos. Então, inicialmente, você mesmo não se identifica em depressão e começa a pensar e falar para si todas aquelas frases que não é para dizer. Isso é apenas uma tristeza, um desânimo. Se eu me esforçar, eu vou sair dessa. Isso é preguiça, coisa da minha cabeça. Eu estou me deixando levar, eu estou sendo fraco e preciso ser forte. O grau leve de depressão tem alguns dos sintomas, mas o nível de incapacitação para as atividades diárias que a doença gera ainda é leve. Você sente um maior esforço, ou seja, você precisa se esforçar muito mais que o normal, mas você ainda consegue fazer as suas atividades. Você pode levar muito mais tempo que o habitual, por necessitar desse esforço muito maior. Além disso, a sua capacidade de concentração vai se reduzindo. Então, se você está fazendo alguma atividade que exija atenção, raciocínio, uma leitura, uma escrita, um cálculo, você pode se perder por diversas vezes, fazendo com que leve mais tempo que o habitual para conseguir terminar essa tarefa. A procrastinação vai ficando mais presente e perceptível, e a culpa também. Mas nesse caso, você está usando de fugas exatamente porque já está com dificuldade de concentração. Aqui já seria o ideal você procurar um psicólogo, quando os sintomas estão começando a aparecer. Todos nós sabemos que qualquer doença que começa a ser tratada no início, os prejuízos causados em nossa vida, em nossa saúde, eles são muito menores e a remissão também é muito mais fácil. Eu costumo dizer que todo ser humano precisa de um psicólogo, porque nós temos passado por um bombardeio de informações por todos os cantos, temos que ser mais produtivos a cada dia e exigidos cada vez mais cedo. Então, mesmo para quem não tem sintomas, seria legal um acompanhamento com um psicólogo de uma maneira preventiva. Mas eu também entendo que nem todos têm plano de saúde ou condição para pagar consultas particulares e muitas vezes nós vamos deixando isso passar. Mas acontece que mesmo em um grau de depressão leve, também vamos deixando para lá, como se não houvesse uma doença se instalando em nosso corpo. Com isso, o quadro vai se agravando e chegando na depressão moderada.
E na depressão moderada, você sente muitos dos sintomas, mais que 50% deles, e você já não consegue fazer algumas atividades. Então, a sua incapacidade, ela começa a aumentar. Quando a gente está falando de atividades, são as atividades pessoais, profissionais e sociais. E as atividades sociais e pessoais são as primeiras a serem afetadas. O interesse pelos seus hobbies, que antes eram tão legais para você, também vão reduzindo. Então, você já não tem mais vontade de fazer aquilo que você gostava. Também você vai perdendo a vontade de sair de casa, de sair com seus amigos. Isso vai acontecendo em cascata. Você vai deixando as atividades sociais e pessoais, né? A gente sempre começa a negligenciar a nós mesmos primeiro. Porque geralmente, né, as atividades profissionais, como elas são remuneradas, então nós temos obrigação em fazer. É um trabalho, né? Então a gente vai deixando o resto e vai ficando com as coisas que são obrigação. E olha como a nossa decisão também vai piorando a nossa própria situação. No lugar de nós tomarmos decisões para nos ajudar a sair dessa, nós vamos nos enfiando cada vez mais na situação. Porque a gente vai deixando a nossa vida de lado e as coisas que nós gostamos, vamos tentando esconder o problema das pessoas próximas, vamos nos isolando e o fantasma da depressão vai só ganhando força. Mas, né, como as atividades profissionais ainda estão preservadas na depressão moderada, muitas vezes ainda assim não procuramos tratamento. Porque você ainda sente que consegue fazer as suas coisas e que você pode sair dessa sozinho. E diante da falta de tratamento, existe infelizmente uma evolução no quadro, passando para a depressão de nível grave. Nela, a pessoa sente quase todos os sintomas e já vai ficando cada vez mais incapacitada. Porém, aí já começa a afetar as atividades profissionais, a pessoa começa a não conseguir mais ir trabalhar, não consegue honrar os seus compromissos, porque ela não consegue mais nem se levantar muitas vezes. Ela não consegue dormir, tem insônia a noite inteira, aí durante a manhã, que é hora de levantar, ela não consegue porque ela tá sentindo sono, ela não consegue mais esconder das pessoas, e nessa hora o fantasma da depressão já roubou toda a nossa vida. Aí, né, quando começou a afetar o trabalho, nessa hora que nós vamos correndo ao psicólogo ou ao psiquiatra. Mas há quanto tempo que nós já estamos passando pelo processo depressivo e não procuramos a ajuda necessária no momento que estava lá no início? O problema da depressão é que deixamos ela evoluir ao quadro mais grave para começar a buscar ajuda. Aí muitas vezes já é o caso de recorrer a medicamentos, pois a incapacidade está muito grave e a primeira coisa que precisa fazer é estancar os sintomas. É como um sangramento, né? É necessário primeiro estancar aquilo. Quando chega nesse ponto, nós começamos pelo caminho inverso. Primeiro, um psiquiatra que vai procurar entender o seu quadro e receitar medicamentos para ajudar quimicamente a tratar o que está acontecendo no seu cérebro. E aí, desse modo, né, ele vai melhorar os sintomas e tentar devolver a vitalidade da pessoa. E aí, o psiquiatra vai te indicar o início também de um tratamento com psicólogo. Porque a depressão não é um processo de uma causa única, química, né? São 5 principais causas. E o psiquiatra e os remédios, principalmente, têm mais eficácia tratando exatamente a depressão de nível grave. Mas quando estamos falando da depressão de grau moderado ou leve, é mais ideal o tratamento com psicólogo. Se você percebeu que está enfrentando uma depressão de grau leve ou moderado, essa é a hora ideal para procurar um psicólogo. Com esse profissional, você irá abordar sobre o seu histórico de vida, sobre o seu estilo de vida e você começará a tratar a raiz do problema, onde está ocasionando tudo isso e não somente lá no final, já lá nos sintomas. Claro, né? Como eu falei, se você estiver em um nível mais grave, muito provavelmente você será tratado com medicamentos para estancar os sintomas mais fortes,
te ajudar a seguir em frente com as suas atividades e, em seguida, um psicólogo vai começar a tratar as causas do problema. Agora, sendo necessário buscar um desses profissionais, o que esperar de uma consulta? Como mais ou menos que funciona? Começando pelo psicólogo. Primeiro, você deverá fazer a escolha de um profissional e pode ser por indicação, por exemplo. É a maneira mais fácil de encontrar alguém que você vai se identificar. Você vai marcar uma consulta inicial, que se chama avaliação. Essa avaliação, na maioria das vezes, ela é gratuita e serve para que ele possa entender a sua situação, te conhecer e o inverso também, para que você o conheça. Ele vai ouvir um pouco sobre você e contar também um pouco sobre ele e tirar as suas dúvidas. Nessa avaliação, vocês vão tratar coisas mais práticas também, com relação a valores, datas disponíveis para sessões. Geralmente, você fará uma sessão por semana com duração de 50 minutos cada. Hoje também está muito comum sessões online, pelo Skype, Zoom, né? Essas ferramentas online. E aí vai depender muito do terapeuta, mas, dependendo desse caso, você nem precisará sair de casa para começar o seu tratamento. Cada psicólogo tem uma linha de abordagem, pode ser psicanálise, terapia cognitiva comportamental, entre várias outras. Mas no meu caso, eu nunca questionei isso para escolher o profissional, até porque eu não entendia as diferenças, seja qual for a abordagem, né? Todos vão tratar a doença, que é o que de fato eu precisava. O que realmente importa é se você se identifica com o profissional e acha que ele pode te ajudar de fato com o seu problema. Se você tem a confiança que ele pode te ajudar, isso vai ser o mais importante. Agora, a consulta com o psiquiatra funciona como uma consulta médica comum e por isso você vai procurar o médico e no momento do agendamento já vão te informar com relação a valores, se o médico aceita o seu plano de saúde. Não é uma avaliação gratuita como no psicólogo. Mas também, no caso do psiquiatra, muito provavelmente na primeira consulta você já sairá de lá com uma receita para a medicação. Como médico, ele é o único que pode te receitar medicamentos que no caso de antidepressivos são remédios controlados, onde você só pode comprar com uma receita e essa via ela fica retida na farmácia, inclusive, é uma coisa bem séria. Uma consulta psiquiátrica também pode durar um pouco mais do que uma consulta com os outros médicos por causa da especificidade da depressão e como ela age em cada pessoa e também além da infinidade de medicamentos existentes e que podem ou não funcionar em cada caso. Então, ele vai te receitar um remédio e te explicar como iniciar com aquele tratamento e normalmente agendar um retorno para 30 dias, para que ele possa começar a medir como está indo a sua evolução. Então, com o psiquiatra, você vai passar normalmente a cada 30 dias e ele vai acompanhar como está a evolução dos seus sintomas com relação aos remédios. E também, muito provavelmente, vai te indicar a um psicólogo, caso você ainda não tenha um. Olha, é importante destacar que tanto o tratamento com o psiquiatra quanto com o psicólogo demoram um tempo para surtir efeito e você precisará de um pouco de paciência e sempre saiba que você já fez o principal, que foi buscar ajuda profissional. Você buscou pessoas que estudaram muitos anos para isso, que têm um compromisso com a saúde, com o ser humano e que você fez a coisa mais correta por você, por sua saúde e pela sua vida como um todo. Outra coisa também, se você precisou buscar um profissional, nunca tenha vergonha disso, em assumir que você se trata da depressão e nem se culpe por isso. Muitas vezes, a gente mesmo tem um preconceito em tomar remédios, a gente fica triste e derrotado quando recebemos o diagnóstico, quando recebemos uma receita. Mas pense que se você precisa disso e se isso vai te fazer bem, é melhor fazer isso e ficar bem do que não fazer nada disso e passar todo esse tempo mal. A gente pensa, que nós ficaremos dependentes do remédio para a vida inteira, o que não é uma verdade. A depressão, ela tem cura. Quanto antes você procurar ajuda, mais rápido é essa cura. Os antidepressivos não causam dependência, como muitas pessoas falam também equivocadamente, mas
Ainda que nós fôssemos tomar o remédio para a vida inteira, é melhor do que você ficar a vida inteira mal, sem vontade de viver, de aproveitar a vida. Se existe um remédio que pode nos ajudar, vamos em busca dele. Mas não espere chegar em um nível mais grave, com muitos sintomas, incapacidade maior, necessidade de medicamentos. Busque um tratamento com psicólogo imediatamente ao perceber os primeiros sintomas. Sua situação vai melhorar já daí, do início, e é muito mais fácil de reverter. Sem tratamento, não é como melhorar sozinho. A ferida só vai abrindo e inflamando mais. Se você percebeu que também tem um fantasma que te assombra, que é o fantasma da depressão, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe problema nisso. O maior problema é deixar a vida passar, como pode estar acontecendo com você. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco sobre como funcionou o meu tratamento com psicólogos e psiquiatras e como foi a evolução disso tudo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Me ajuda a divulgar para que mais pessoas possam ser ajudadas. Se inscreva no canal, curte e compartilha esse vídeo. E eu agradeço muito por sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.